Eu não devo ter medo. Medo é o assassino da mente. Medo é a pequena morte que leva à aniquilação total. Eu enfrentarei meu medo. Permitirei que passe por cima e me atravesse. E quando tiver passado, voltarei o olho interior para ver seu rastro. Onde o medo não estiver mais, nada haverá. Somente eu permanecerei. Frank Herbert, Duna. Duna, escrito por Frank Herbert, é considerado o melhor livro de ficção científica de todos os tempos. Duna se passa aproximadamente 25 mil anos no futuro, em uma época que a raça humana dominou galáxias e as governa em um império feudal. Contrariando os livros do gênero, a humanidade de Duna não usou tecnologias avançadas para essas conquistas, já que no passado, uma guerra contra máquinas proibiu a construção de mecanismos semelhantes à mente humana. Com a proibição da criação e utilização de máquinas, a raça humana teve que descobrir outros meios para se transportar entre estrelas e calcular grandes quantidades de dados. Assim, houve a descoberta do melange, ou especiaria, um tipo de narcótico com funções geriátricas que, por suas diversas características como presciência, longevidade e dependência, se transformou na base fundamental do comércio e dos avanços tecnológicos no universo. É muito necessário ressaltar que a especiaria só pode ser extraída de um planeta, Arrakis, um planeta desértico, normalmente chamado de Duna. As Bene Gesserits do universo de Duna são uma ordem milenar formada apenas por mulheres, que por meio de cruzamentos seletivos buscam criar o Xwat-Hederak, um Bene Gesserit homem que conseguiria direcionar a humanidade por um caminho de estabilidade. Essa ordem possui habilidades, instruídas pela especiaria, que elevam as capacidades físicas e mentais de seus praticantes. Algumas delas envolvem controle total sobre o próprio corpo, conseguindo assim controlar todos os músculos e fibras individualmente. As Bene Gesserits possuem também o controle da voz, um comando que, por usar certa frequência sonora, faz com que o ouvinte tenha que realizar a ação falada. Por esses e outros motivos, as bruxas, outro nome para as Bene Gesserits, são comumente parte principal das grandes casas. Lá servem como conselheiras, em conjunto com mentats e, em certos casos, como concubinas dos líderes. Os mentats são substitutos aos computadores. São humanos com capacidade de calcular e interpretar grande quantidade de dados. Como as Bene Gesserit, suas habilidades provêm do uso do melange. Mentats são empregados pelas grandes casas como conselheiros políticos, devido às suas habilidades relacionadas à resolução de problemas com abordagem analítica e lógica, além da capacidade de armazenar quantidade massiva de informações. A Guilda é uma organização que detém o controle total sobre as viagens interplanetárias. Como possuem um monopólio, suas ações são de grande importância para o equilíbrio do Império. Seus trabalhos, como os da maioria das organizações, dependem da especiaria. A guilda possui diversos cargos, mas os mais importantes são os dos navegadores. Eles são humanos modificados que utilizam da especiaria para ver o futuro e determinar as rotas que as viagens, mais rápidas que a velocidade da luz, irão ter. Arrakis, também conhecida como Duna, é um planeta desértico e o único lugar onde a especiaria pode ser encontrada. Com a descoberta do melange, o planeta ganhou a importância do Imperium. Assim, houve a criação de cidades em locais menos áridos. O planeta contém um tipo de vida nativa em comum, vermes de areia gigantes, chamados pelos Fremen de Shai-Hulud. Essas criaturas são temidas, amadas, vitais para o ciclo da especiaria e especialmente letais. Os maiores espécimes observados possuem 450 metros de comprimento. Como a história se passa em um futuro muito distante, colonizações de humanos situaram-se em outros planetas há tanto tempo que são considerados nativos. Isso aconteceu com os Fremen, a população do planeta Arrakis. Em razão da natureza de Duna, a população nativa possuía uma pele bronzeada e ressequida, em conjunto com olhos inteiramente azuis, devido ao consumo excessivo da especiaria. Os Fremen viviam em Siths, cidades escavadas em formações rochosas no meio do deserto. A água possuía um valor grande na cultura dos Fremen, sendo considerada a vida. Por isso, usavam os chamados trajes estiladores, roupas que não permitiam que a água fosse perdida para o ambiente. Devido a essa cultura, os Fremen, quando mortos, não eram enterrados ou cremados. Ao invés disso, sua água era retirada e compartilhada com os Sith. Segundo a regra Fremen, a água de um pertence à tribo. A obra conta a trajetória de Paul Atreides, filho do Duque Leto e de sua concubina Lady Jessica, uma bruxa Bene Gesserit. O jovem de apenas 15 anos possui dons e visões que o assemelham com Xwat-Hederak. O conflito da história envolve a luta por poder entre as casas Atreides, Harkonnen e Corrino.
Por medo dos exércitos e carisma do Duque Leto, a Casa Corrino e Harkonnen se unem e criam planos que irão destruir os Atreides. Esses objetivos destrutivos seriam concluídos com a transferência da posse do planeta Arrakis dos Harkonnen para os Atreides. Com isso, os Harkonnen poderiam começar um conflito contra seus inimigos, que em um planeta novo estariam em desvantagem. A narrativa do livro, mesmo focada em Paul e suas ações, consegue criar uma trama política, filosófica, social e moral. Duna traz analogias ao Oriente Médio, à extração do petróleo e aos povos islâmicos. Esses no livro são Arrakis, o local onde a especiaria, que é o combustível para o universo, é encontrado, e onde um povo nômade, os Fremen, vive.